Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você por aqui nessa segunda-feira, dia 30 de junho, né? Vamos iniciar mais uma semana de muito trabalho aqui no canal. E hoje, pessoal, é um dia importante, né, para a NBA, porque hoje abre a Free Agents, né? Hoje teremos a abertura oficial da off-season, né? O mercado abre às 18 horas, horário do leste, lá nos Estados Unidos, o que deve ser o quê? 7 horas aqui? Talvez? Enfim, o mercado abre hoje, no finalzinho da tarde. Vamos fechar? Abre hoje no finalzinho da tarde, porque eu sou péssimo em conversão de horário. Peço perdão. Quem puder, inclusive, mandar aí no chat aí o horário convertido, eu agradeço, tá? Mas o mercado abre hoje, ali no finalzinho da tarde. E aí, meu amigo, contratações vão rolar de monte, né? Já tivemos algumas negociações acontecendo nesse final de semana. Tivemos muitas renovações sendo feitas. Tivemos algumas player options sendo aceitas, sendo declinadas, né? Por exemplo, a gente teve o LeBron ativando a sua player option de 52,6 milhões de dólares. LeBron fica no Lakers, na teoria, né? Para essa temporada. Inclusive, daqui a pouco eu falo mais sobre a questão LeBron James. Tem bastante coisa pra gente falar sobre isso. Então a gente teve o LeBron ativando a sua player option, a gente teve o Kelly Oubre ativando a sua player option lá em Filadélfia, ao mesmo tempo que a gente teve o Randall, Harden declinando as suas player options e assinando novos contratos. A gente teve o Duncan Robinson declinando sua player option, teve o Ayton dando buyout com o Blazers, né? O Blazers fechando um buyout com o Ayton livre no mercado. Então teve bastante coisa acontecendo no final de semana e a partir de hoje, com a abertura do mercado, a gente deve ter ainda mais contratações, né, de fato, sendo feitas. E aí, cara, pro programa de hoje, eu separei aqui, eu não, né, o Pisou na Linha, que é essa página maravilhosa no Twitter, separou alguns dos principais rumores da Free Agency, rumores que saíram aí nos últimos dias. E aí eu irei aqui, né, utilizar esse resumão do Pisou na Linha para comentar com vocês sobre esses rumores. Inclusive, quem não segue o Pisou na Linha no Twitter, por favor, siga os caras, mano. Os caras fazem um trabalho realmente muito foda. Tô sempre falando sobre eles aqui, tô sempre, né, acompanhando o trabalho. Vira e mexe eu uso algumas postagens deles aqui no canal. Então, mano, se vocês puderem dar uma moral pros caras, não que eles precisem, né? Os caras são gigantes. Mas, né, quem aí não conheceu o trabalho deles e puder ir lá conhecer, vai ser muito maneiro. Um abraço pra galera do Pisou na Linha. Acho que eles me seguem. Eles me seguem? Acho que eles me seguem. Pô, me seguem, que isso, que honra. Então, ó, obrigado a todo mundo que Pisou na Linha. Vocês são picas. E eu irei, né, tomar a liberdade de utilizar o resumo de vocês para dar uma comentada sobre os rumores aqui pré-abertura de mercado, tá bom? Então o programa de hoje vai ser basicamente isso. Vou passar pelos rumores, vou comentar com vocês e aí a gente vai trocando uma ideia. Eu já fiz programas falando sobre... fiz programa... Luiz Surfistinha... Desculpa, perdão. Quinta série bateu aqui. Enlouqueci. Mas eu já fiz programas falando sobre os principais free agents disponíveis, sobre o que eu acho que as equipes devem buscar na off-season. Então, se você tiver dúvidas em relação a isso, já tem programa aqui sobre esses temas. Hoje vou realmente focar nos rumores aí. E importante lembrar, né, rapaziada? Cobertura da free agency completa aqui hoje, tá? Qualquer negociação que for feita, qualquer contratação, qualquer renovação, vou comentar aqui no canal em primeira mão, tá? Eu não vou abrir live, porque
Eu não costumo abrir live em abertura de mercado, mas talvez eu abra uma live no fim do dia só para dar uma geralzona no que rolou. Então, ativa a notificação aqui do canal, porque aqui você vai ficar muito bem informado. Qualquer contratação eu falo na hora com vocês, vou vir aqui fazer vídeo na hora, comentando. E no final do dia talvez eu abra uma livezinha rápida só para dar uma geralzona, tá bom? Então, depois deste longo contexto, desta longa abertura, vamos aqui começar essa bagaça. Roda a vinheta e vamos aqui para os principais rumores pré-abertura de free agency da NBA. Vai! Vamos lá, cara. Deixa eu só ver se saiu alguma coisa, né? Porque hoje é dia de atualizar o perfil do Charana toda hora, né? Deixa eu ver se saiu alguma coisa. Não, até o momento nenhuma novidade. Vamos lá então, pessoal. Bora aqui passar pelos rumores. Começando com Luka Doncic. Segundo Sam Amick, a expectativa geral é que o Luka reassine com o Lakers nesse mês, tá? A renovação do Luka deve rolar ainda nesse mês de julho, né? Que começa amanhã, no caso. E é falado, né, que não terá drama, então não vai ser uma novela. O Luka deve renovar com o Lakers e provavelmente deve renovar pelo máximo possível, né? Então o Luka vai ganhar aí contratinho gostosinho que vai garantir ele no Lakers por um bom tempo, né? O que já era expectativa, né? Visto que o Luka obviamente chegou no Lakers para ser o rosto da franquia no pós-LeBron, né? E com toda a questão do LeBron, que eu já vou entrar agora aqui na questão, pode ser que o Luka assuma logo o time já agora, né? Então é importante renovar já com ele e isso deve acontecer sem maiores dramas. Sobre a questão LeBron, dando um breve contexto, ontem saiu a notícia de que o LeBron optou por sua player option de 52,6 milhões de dólares. Ele não vai dar pay cut e não vai negociar um novo contrato agora. Ele vai jogar com essa player option. E aí essa decisão do LeBron acabou gerando várias questões. Pô, será que ele fica esse ano no Lakers? Será que ele vai se aposentar no fim da temporada? Ou será que essa foi uma jogada para ele ser trocado? Né? Tem sido falado sobre a possibilidade do LeBron forçar uma troca no Lakers. O Rich Paul, que é o agente do LeBron, falou com o Charania que o LeBron ainda quer ser campeão, que ele entende que os movimentos do Lakers agora vão ser pensando no futuro com o Luka, mas que ele quer ser campeão. E aí ele fala que o LeBron vai monitorar as movimentações do Lakers, o que pode ser um indício de que se ele não gostar do que o Lakers fizer, ele pode tentar forçar uma troca. E aí, muita gente comprou esse rumor. Eu, particularmente, não compro muito essa ideia do LeBron forçar uma troca. Eu tô muito fechado com a ideia de que o LeBron joga no Lakers nessa temporada e se aposenta no final dela, tá? Eu tô muito mais fechado com essa ideia do que com a ideia do LeBron forçar uma troca. Até porque, e aí pode ser uma leitura errada minha, tudo bem. Mas eu realmente não tô com a sensação de que o LeBron tá com esse sangue no olho todo pra ser campeão. Porque, sinceramente, mano, se ele tivesse com esse sangue no olho mesmo, se ele quisesse muito ser campeão mais uma vez, ele teria renegociado o contrato dele. Tá? Na minha concepção. Eu acho que o fato dele ativar a player option é um sinal de que, mano, só quero jogar mais esse ano, quero ganhar minha grana. E, mano, se der pra brigar por título, show, vou me esforçar, porque o LeBron, ele ama competir, ele ama o jogo, então ele vai jogar pra caralho. É o que ele vai querer fazer, óbvio. Então, se tiver a chance de disputar um título, show. Mas se não tiver também, beleza, é isso. Vou jogar, vou dar a vida, vou tentar levar esse time mais longe possível e vou me aposentar no final. Eu tô muito mais fechado com essa ideia do que com a ideia do LeBron forçar uma troca. Só que muita gente acredita que o LeBron vai forçar uma troca e tem algumas fontes grandes falando sobre isso. O Bill Simmons falou sobre isso no podcast dele e o Jovan Buhar
que é um dos principais insiders de Los Angeles, ele falou também. Né? Ele fala, né, que a lista de times que poderiam ser os mais interessados em LeBron, caso sua passagem pelo Lakers chegue ao fim, segundo o burburinho ao redor da NBA. A lista seria Dallas, Cleveland, Knicks e Warriors. E aí ele fala que as equipes rivais estão se perguntando se James será realmente trocado ou pode solicitar uma troca. Então, caso o LeBron force uma troca, esses times seriam os mais interessados. E são times que realmente, tirando o Cavs, na minha opinião, mas até o Cavs, vai. São times que fazem sentido irem atrás do LeBron. O Cavs eu acho que não faz tanto sentido na parte pragmática mesmo, porque é um time que eu não vejo estando ligado no modo all-in. Cara, o Cavs acabou de liderar o leste, chegou numa semifinal de conferência, onde perdeu pro finalista da NBA, Indiana Pacers, tendo sofrido lesões durante o playoff. Kenny Atkinson acabou de ser o Coach of the Year, fazendo um trabalho fudido de bom. Então, mano, eu sinceramente não vejo o Cavs dando um all-in desse nível no LeBron. O que pode fazer o Cavs fazer isso é a ligação que ele tem com o LeBron. Né? Isso pode fazer o Cavs fazer uma movimentação dessa. Seria algo muito mais, na minha opinião, passional do que racional. Porque no racional, não é uma jogada tão inteligente assim abrir mão de Garland, abrir mão de Allen, abrir mão de Hunter, talvez do pouco capital de draft que tem, para ter um LeBron de 41 anos que só tem 1 ano de contrato garantido. E que talvez se aposente no fim da temporada. Pensando no médio prazo, não seria inteligente fazer isso. Seria muito mais inteligente pegar esses ativos e ir atrás de jogadores mais jovens, que estão, né, no auge, e que possam contribuir por mais tempo. Entendeu? Mas por ter essa ligação umbilical, né, com o LeBron, faz sentido o Cavs estar entre os interessados, segundo o Burra. Agora, os outros 3, pra mim, fazem total sentido. O Dallas é um time que tá ligado no modo all-in. É óbvio. Né? O Nico Harrison sabe que se ele não for campeão logo, os questionamentos que já têm sido feitos sobre ele vão ser ainda mais feitos. Né? A troca do Lucas só vai fazer sentido, né, pro Dallas, pro Nico Harrison no caso, se eles forem campeões. Se eles não forem campeões, não vai fazer sentido. Ah, mas pegou o Cooper Flag. Beleza, mas tipo, era um time que há pouco tempo atrás estava na final da NBA. Então o Dallas precisa ser campeão. E aí, uma movimentação pelo LeBron, um all-in aí pra essa temporada, faria sentido. Porque aí você juntaria LeBron, Cooper Flag, Anthony Davis, Kyrie Irving e montaria, cara, um dos melhores times da liga. Um time pronto pra brigar. Um time pronto pra levantar o caneco agora. E aí, pós-título, aí, mano, você pode aí o LeBron aposenta, aí você pode tentar trocar o Anthony Davis, e aí você reconstrói tendo o Cooper Flag como a sua base. Mas o título precisa acontecer pra meio que validar o que o Nico Harrison fez, né? Pra ele meter o famoso eu tinha um plano, né? Então o Dallas faz sentido tá interessado no LeBron, né? E aí um pacote que eu acho que o Dallas poderia oferecer. E assim, eu acredito que o LeBron vai ser trocado? Não. Mas é interessante de se pensar sobre. Por isso que eu montei aqui algumas ideias de troca. Né? Uma coisa que o Dallas poderia fazer, né, sem envolver AD, Flag, Kyrie, seria montar um pacote com Gafford, PJ, Marshall e Caleb Martin. E pode oferecer uma pick de 29, que eles têm, né, uma pick de 29 para oferecer. Aí manda isso e pega o LeBron. O Lakers ficaria bem competitivo, tendo um núcleo com Doncic, Reeves, Gafford, PJ, Naj e Caleb. E aí pode trocar um Naj ou um Caleb por um Klay Thompson também, se precisar. Inclusive, o Firu sugeriu uma troca que eu achei bem boa, tá? Que era Klay, PJ, Gafford pelo LeBron.
também acho uma troca interessante pros dois. Pra Lakers e pra Dallas. Então, é um pacote que pra mim faz sentido. É uma troca que faria sentido, pelo que os dois times querem. O Doncic ficaria, né, teria de volta 2 companheiros que funcionaram super bem com ele. O Lakers botaria o ataque na mão de Doncic e Reeves. Teria ali uma certa profundidade com o Naj, com o Caleb, com... Aí pode usar Gabe, Max Kleber e Vanderbilt pra tentar mais alguém ali, mais algum reserva decente. E aí o Lakers teria um time bom. Esse time do Lakers, com Doncic, Reeves, PJ, Gafford, é melhor do que o time que o Lakers teve temporada passada, né? E pra Dallas, mano, os caras teriam Curry, LeBron, Cooper Flag e Anthony Davis no mesmo time. E aí poderia ter o Klay Thompson ali, se não for envolvido na troca. Aí teria ainda Lively. Pô, Max Christie. É um puta time. Então Dallas, pensando em contexto dos times e em possibilidade de troca, cara, acho que Dallas talvez fosse o melhor destino possível. Talvez fosse o melhor destino possível. Talvez seja o que mais faz sentido. Pra Lakers, pra Dallas e pra LeBron, né? Ia reencontrar o Curry, ia reencontrar o Anthony Davis, né? Seus, né, talvez os melhores companheiros de time que o LeBron já teve, né? Em termos de encaixe, de sintonia. Então acho que faria total sentido o Dallas. O Knicks também faria sentido, né? O Knicks é um time que também tá ligado no modo all-in, né? Depois deles ficarem tão perto de chegar nas finais, cara, eu acho que se eles tiverem a oportunidade de dar um all-in num cara como o LeBron, eu acho que o Knicks vai. E até pensando em mídia, né? Pô, LeBron em Nova York é uma loucura. Uma loucura. O que o Knicks ia fazer de dinheiro na parte comercial tendo o LeBron ali é surreal. Então, pro Knicks também faria sentido. E o Knicks, cara, poderia montar uma troca sem envolver Brunson, Towns, né? O Knicks poderia, por exemplo, juntar Anunoby, Mitchell Robinson e algum salário ali e absorver os 52,6 milhões do LeBron. Daria pro Lakers um pivô titular, um 3&D que pra mim tá entre os melhores da liga. O Lakers teria um time bom, com Luka, Reeves, OG e Mitchell ali. Né, poderia usar os outros ativos que tem, né, como Hashimura e tal, pra adicionar mais alguém ou adicionar mais profundidade e montaria um time pra brigar. E o Knicks, mano, teria simplesmente o melhor quinteto da liga. Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, LeBron James e Karl Anthony Towns é o melhor quinteto da NBA. Principalmente na parte ofensiva com Brunson, LeBron e Karl Anthony Towns. Né? Teria a defesa de Mikal e Hart. A profundidade ficaria comprometida? Pô, ficaria. De fato. De fato. Mas, mano, com esse quinteto, às vezes dá pra eles compensarem a falta de profundidade. Não sei. Não sei. E num leste mais aberto, como vai ser nessa próxima temporada, com o Haliburton machucado, com o Lillard machucado, com o Tatum machucado, cara, dá pro Knicks sonhar fácil com uma final de NBA. Fácil. Fácil. Então, essa é uma troca que eu acho que faria sentido pro Knicks. Faria sentido pro LeBron. Se ele quer tanto brigar por título, cara, nesse time ele briga por título. E ele vai estar em Nova York. Né? Fecharia o seu ciclo na NBA jogando no maior mercado da liga. Jogando no Garden. Onde ele já falou que se pudesse jogava 82 jogos no Garden todo ano. Então o Knicks pra mim faz muito sentido. E o Golden State, pelo contexto do Golden State, faria sentido também. Inclusive o Warriors já foi ligado ao LeBron há um tempo atrás, né? Pós-Olimpíada foi falado que o Warriors queria juntar LeBron e Curry no mesmo time. E por que agora não buscaria? O LeBron força uma troca. Cara, eu duvido que o Golden State não vai atrás. E o Golden State poderia fazer essa troca acontecer. Só que aí, pra isso, o Warriors teria que estar disposto a abrir mão, né? Ou de Butler ou de Green. Né? Se abrir mão do Butler, questão salarial já bateria. Já bateria. Agora, se não quiser abrir mão do Butler, cara, pode pegar Draymond Green, Moses Moody, Buddy Hield, alguns salários ali, tipo um Jackson Davis da vida,
e tentar. Tentar. Seria um pacote tão bom quanto o pacote que Dallas e Knicks poderiam oferecer? Não. Mas, às vezes, o LeBron, por querer muito jogar com o Curry, né, ele força ali e faz o Lakers aceitar. Né? O Cavs também poderia montar um pacote, só que a questão com o Cavs, o buraco é um pouco mais embaixo, porque o Cavs já tá acima do second April, né? E aí o Cavs não poderia absorver mais salário do que manda. E o Cavs não tem nenhum jogador com salário igual ao do LeBron. Então, para essa troca acontecer com o Cavs, teria que envolver um terceiro time. Né? Tipo, o Cavs manda Garland, Allen e Hunter e alguma escolha. Pega o LeBron e algum terceiro time assume outros salários. Né? Teria que rolar uma engenharia financeira um pouco maior. Mas dá para acontecer também. Mas dentre essas 4 opções que o Burra cita, Cavs é a que para mim menos tem chance real de rolar. Dallas para mim tem muita chance de acontecer se o LeBron forçar uma troca. Tudo isso aqui é baseado na premissa de que o LeBron força uma troca. LeBron forçou uma troca. Para mim, Dallas é o que mais tem chance de conseguir. Depois eu iria de Knicks e depois eu iria de Warriors. Para mim seria o top 3 destinos prováveis para o LeBron caso ele force uma troca. Luiz, você acha que ele vai forçar uma troca? Não. O que você acha que vai acontecer? Ele vai jogar essa temporada, o Lakers vai tentar pegar o que dá com os ativos que tem e com a mid-level que abrir. Inclusive, daqui a pouco eu falo mais sobre essa mid-level do Lakers, porque pode acontecer do Lakers ter acesso à sua full mid-level, porque o Finney-Smith parece que tá de saída. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Lakers pega quem conseguir e vai tentar aí disputar alguma coisa nesse ano. E aí, no fim da temporada, eu acho que o LeBron vai chegar, chamar uma coletiva e falar: rapaziada, LeBron out, tô indo embora, é isso, fé. Assista meu documentário amanhã. É isso que eu acho que vai acontecer. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas o papo de troca do LeBron realmente tem ganhado uma força aí desde ontem. Vamos acompanhar. Falando agora sobre Chris Paul, Mark Stein traz informações. Segundo ele, Clippers e Phoenix são os principais interessados em ter o Chris Paul agora. Já havia sido falado sobre Dallas também, tem muito interesse no Chris Paul, mas parece que Dallas tá fechando com um outro armador, que daqui a pouco você vai saber quem é. CP3 já deixou claro a preferência por jogar em Los Angeles, mas o Arizona também pode ser uma possibilidade por fazer uma divisa com o estado, né? E também tem a questão da ligação do Chris Paul com o Phoenix, né? Foi finalista lá e tal. Foi onde o Chris Paul chegou mais perto de ser campeão, né? No caso de Phoenix, a ideia geral é de que isso pode acontecer se Ty Jones deixar a franquia. Times como Charlotte também podem ter interesse, mas desistiram da ideia graças a esse desejo de CP3. Então, Clippers e Phoenix seriam os principais interessados no Chris Paul. O Chris Paul tem preferência em jogar em Los Angeles, mas parece que o Phoenix seria o mais provável. Cara, pra mim são 2 times que podem se beneficiar com a chegada do Chris Paul. Phoenix talvez precise mais do Chris Paul do que o Clippers, né? Você ter ali Devin Booker, Jalen Green e Chris Paul ali, né? Pensando num Bradley Beal saindo de alguma forma, cara, você tem ali uma rotação de guards interessante, né? E aí você tem Mark Williams, você tem Kamama Luati chegando por lá e tal. Pô, é um time que dá pra entregar um basquete bom. Então talvez Phoenix precise mais do Chris Paul do que o Clippers, mas o Chris Paul quer jogar em Los Angeles, então isso pode acabar fazendo as negociações acontecerem. Chris Paul que deve assinar pelo mínimo de veterano, né? Chris Paul é outro que eu acho que também no fim da temporada vai dar um tchau, obrigado e vai se aposentar. É o que eu acredito. Nick Alexander Walker. Vamos lá. Pera aí, calma. Oh, meu Deus. Fiz merda. Calma. Aqui. Nick Alexander Walker, que é um dos principais nomes aí, né? Disponíveis no mercado, principalmente depois de Randall e, né? Nazareth renovarem. O John Krasinski fala que o
Ah, ele fala, né, que com as extensões de Nesbitt e Randall é improvável que o Alexander Walker fique em Minnesota. E aí o Mark Stein complementa, falando que a Atlanta é visto hoje como o principal favorito a conseguir o Alexander Walker, mas ele fala também que Detroit também pode fazer uma grande investida, sobretudo após o caso do Malik Beasley. Né? O Malik Beasley, para quem não sabe, está sendo investigado por suposta manipulação de resultados na NBA, né? Inclusive, deixa eu até pegar aqui, que eu acabei não comentando ontem sobre esse caso, né? Eu tava esperando sair mais informações, mas não saiu mais nada. Então eu vou pegar aqui uma matéria que o The Playoffs soltou, que aí eles dão uma resumida boa em toda a questão do Malik Beasley, que eu vi por alto, mas eu admito que eu não me aprofundei tanto. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui rapidinho, só um minuto. Aqui, ó. Ó. O que rolou com o Malik Beasley, rapaziada? Malik Beasley, jogador do Pistons, né? Fez uma temporada muito boa. É agente livre, né? Vamos lá, o que rolou? Matéria do The Playoffs. Pistons. Malik Beasley é investigado em caso de apostas esportivas. Casas de apostas notaram uma alta no interesse sobre o armador durante janeiro de 2024, quando ele defendia o Bucks. A Justiça Federal dos Estados Unidos está investigando o armador Malik Beasley do Detroit Pistons por uma possível relação com apostas em jogos da NBA durante a temporada 23-24. Shams Charania, da ESPN norte-americana, divulgou a informação neste domingo. Segundo o jornalista, ao menos uma casa norte-americana de apostas esportivas detectou uma quantidade incomum de interesse nas estatísticas do jogador durante o mês de janeiro de 24. Neste período, ele ainda defendia o Milwaukee Bucks. O armador terminou a campanha em questão com média de 11,3 pontos em 79 partidas disputadas naquela temporada. Investigação trava negociações por renovação de contrato. Ainda de acordo com Charania, os Pistons confirmaram que estão cientes da investigação e pretendem não realizar comentários sobre o assunto. Franquia e jogador estavam discutindo uma renovação de contrato por 3 anos, 42 milhões de dólares, o que é um overpay alto, na minha opinião, né? Mas enfim. Mas as conversas agora estão travadas. O porta-voz da Liga, Malik Bass, comunicou que a NBA está cooperando com as investigações federais. Já o advogado de Beasley, Steve Hannon, reiterou que seu cliente ainda não foi acusado de nenhum crime, abre aspas. Uma investigação não é uma acusação. Malik possui direito à presunção de inocência, assim como qualquer pessoa, segundo a Constituição dos Estados Unidos. Por agora, ele não está sendo acusado de nada. Então, o que tá rolando, rapaziada, é que várias casas de apostas, né, ligaram um alerta em relação ao Malik Beasley. Teve algumas movimentações esquisitas acontecendo em 2024, quando ele jogava no Bucks. E aí, rolou agora uma acusação formal, acusando ele de estar no esquema de manipulação de resultado. Ele foi acusado. Não, ele está sendo investigado. Não teve nenhuma acusação, tá? Não teve nenhuma acusação. Ele foi investigado. Abriu-se investigações e tá vendo o que tá rolando. Só que por conta disso, aparentemente, o Pistons meio que deu uma recuada nas negociações por ele. Porque se for comprovado que ele teve envolvimento, cara, ele vai ser banido da NBA, né? Assim como foi com o irmão do Michael Porter, né? O Joey Porter. Foi banido. E por conta disso, o Pistons recuou nas negociações. E assim, velho, o meu ponto sobre essas investigações em relação ao Malik Beasley é simples, cara. Se for comprovado que ele fez, que ele manipulou o resultado, tem que ser banido, irmão. Tem que ser banido. Pra mim não tem discussão. O cara que manipula resultado, esse cara não pode estar na NBA. Esse cara não pode ser jogador profissional, na minha opinião. Eu vou até mais além. Pra mim o cara tem que ser banido do esporte. Entendeu? Ah, mas coitado do caralho. O cara que aceita fazer uma parada dessa, ele tá totalmente ciente do risco que ele tá correndo. Entendeu? Então, pra mim, comprovou? Bane. Só que tem que comprovar. O advogado dele foi certeiro. Ele tem direito à presunção de inocência.
tá sendo investigado. Quando ele for acusado e se ele for considerado culpado, bane o cara. Até lá, ele só tá sendo investigado. Só tá sendo investigado. Enfim. Mas o ponto é que, por conta disso, o Pistons tá meio relutante em renovar com o cara. E aí, por conta disso, Detroit estaria, né, se voltando para a possibilidade do Alexander Walker, que, segundo o Mark Stein, estaria muito, né, na mira do Hawks e seria hoje o destino favorito por ele. Lembrando que a Atlanta tem aí acesso a uma full mid-level que pode oferecer pelo Alexander Walker. E aí o Jake Fisher fala que Clippers e Magic também foram vinculados ao Alexander Walker. Eu, sinceramente, acho que ele vai acabar indo pra Atlanta, tá? É o que mais tá fazendo sentido no momento e será uma grande aquisição de Atlanta, tá? Uma grande aquisição. A Atlanta precisa de armador reserva. E um cara com as características do Alexander Walker, mano, é muito interessante. Cara que arremessa bem de fora, um ótimo defensor de perímetro, é um cara jovem, ele tem o quê? 26, 27 anos. Vem de uma temporada incrível em Minnesota, onde ele foi crucial pro time. Então, eu sou muito fã do basquete do Alexander Walker e acho que ele em Atlanta, cara, daria super certo. Vamos lá, Norman Powell, segundo o Law Murray, o Norman Powell seria o jogador mais disponível do Clippers, né? Ele fala que se o Clippers for negociar algum dos seus jogadores, agora ou na trade deadline, o jogador seria o Norman Powell. Ele é visto como uma grande moeda de troca da franquia. Eu particularmente não vejo o Norman Powell sendo trocado, tá? Não vejo. Eu acho que o Clippers vai tentar manter a maior parte do seu elenco e ver se consegue alguma coisa nessa temporada. Se for ter alguma movimentação, acho que vai ser alguma movimentação pelo Chris Paul, tá? Eu realmente não espero um Clippers fazendo mudanças tão drásticas no elenco. E aí isso inclui chegadas muito grandes e saídas também muito grandes. Acho que o máximo de mudança que a gente vai ter no Clippers é talvez um Chris Paul chegando por lá. Minha opinião, obviamente. Quentin Grimes, ó. Segundo Tony Jones, o Quentin Grimes estaria mirando um contrato que lhe pagasse 25 milhões de dólares por ano, né? O Quentin Grimes, ele é agente livre restrito, né? Ou seja, Filadélfia tem a prioridade. E segundo aí o cara, o Grimes estaria buscando um contrato de 25 milhões por ano, que poderia ser um contrato de 4 anos, 100 milhões de dólares. Um valor que é alto e que pra mim seria um overpay no Quentin Grimes. Eu até falei ontem, eu acho, sobre o Grimes, que pra mim, mano, 18 milhões por ano tá bem pago por ele, tá? Porque o Quentin Grimes, ele, cara, encaixou super bem em Filadélfia, né? O mês de março do Quentin Grimes, cara, foi um mês de 26 pontos de média, né? Onde ele carregou aquele time sozinho. Então ele mostrou potencial, mas, mano, é o Quentin Grimes. Uma coisa é o Houston meter 24 milhões de média na mão do Jabari Smith, que tem potencial, mano, de se tornar, não falo um All-Star, vai, mas tem potencial de se tornar um cara bem relevante na NBA. Entendeu? O Jabari tem um potencial muito alto, muito grande. E é um cara de 22 anos. O Quentin Grimes, na minha opinião, não tem o mesmo potencial do Jabari e não é tão jovem quanto o Jabari. Então, pagar 25 por ano pro Quentin Grimes, pra mim, é um overpay. É um overpay. Se eu fosse Filadélfia, eu renovaria, óbvio, com o Quentin Grimes, não deixaria ele sair, não tem como perder o cara, mas eu tentaria negociar algo próximo a 18 milhões, estourando 20. Estourando 20. 4 anos, 80 milhões, pra mim tá bem pago pro Quentin Grimes. Muito bem pago. Muito bem pago. Agora, 25 milha por ano, pra mim é um overpay. Pra mim é um overpay, tá? Bom, seguindo, sobre Brook Lopes. Segundo o Jake Fisher, o sentimento ao redor da NBA é de que o pivô deixará o Milwaukee Bucks. E aí é falado que o Los Angeles, que eu acho que deve ser o Lakers, né?
surge como um forte candidato, né? É o mais provável acontecer mesmo, mano. Eu acho que o Lakers vai... O meu palpite pro que o Lakers vai fazer na posição de pivô é o seguinte. O Lakers vai pegar a sua full mid-level e vai botar na mão do Ayton. Vai dar 14 milha na mão do Ayton. Num contrato talvez de 2 anos. Com a mid-level de 5 milha que o Lakers vai ter também, se não me engano, o Lakers vai e pega o Brook Lopes, pelo mínimo de veterano. E aí vai pra temporada tendo o Brook Lopes e DeAndre Ayton como seus pivôs. É a melhor rotação de pivôs do mundo? Não, mas é bem melhor do que a que o Lakers teve temporada passada com Christian Coloco, Alex Len e Jackson Hayes. Você ter DeAndre Ayton e Brook Lopes é muito melhor do que você ter Len, Hayes e Coloco. E um DeAndre Ayton minimamente motivado te entrega 16-10 de média. Ou 15-10 de média. E é um cara talentoso. Seria assim, pós Anthony Davis, é o pivô mais talentoso que o Lakers teria. Mas disparado. Não que o Lakers não teve tantos pivôs pós Anthony Davis também, né? Teve esses aí que eu falei. Mas assim, não tem comparação de DeAndre Ayton com Jackson Hayes, por exemplo. E o Brook Lopes, cara, apesar da idade, ele ainda entrega uma boa proteção de aro e, mano, mata suas bolinhas de 3. Então, mano, eu acho que é isso que vai acontecer com o Lakers. Pra mim, é isso que vai ser o garrafão do Lakers. Vai ser DeAndre Ayton pegando a full mid-level e o Brook Lopes pegando ali o mínimo de veterano ou, no máximo, uns 5 milhões. É isso que vai rolar. E aí talvez o Lakers pegue um Gabe, um Kleber, um Vando, né? Um Kinect, um Hashimura e tal. Talvez tente montar um pacote e tente pegar um outro pivô no mercado. Um Okongo da vida, um Gafford da vida. Mas eu acho que Ayton e Brook jogarão em Los Angeles nessa temporada. É o meu palpite. É meu palpite. Ayton e Brook ou Ayton e Capela. Capela e Brook assinando por algo estourando 5 milhões. E o Ayton pegando 14 milha, que é a full mid-level que o Lakers tem à disposição, caso não renove com o Finney-Smith, que é algo que aparentemente não vai acontecer mesmo, né? Deixa eu até ver se eles falam sobre isso aqui. Aqui, ó. Jake Fisher fala. Tá aqui no compilado, ó. Aqui, ó. Após recusar sua opção de equipe, Finney-Smith está sendo vinculado ao Houston Rockets, que pode fazer movimentos para lhe oferecer a mid-level de 14 milhões de dólares, né? Lembrando que Houston abriu essa mid-level pelo novo contrato do Fred VanVleet, né? Que acabou liberando esses 14 milhões para Houston. Parece que o Finney-Smith tá muito eu ia falar muito próximo, muito perto. Tá muito próximo de Houston, que seria uma movimentação excelente de Houston, né? Pô, Houston fechar essa off-season com Kevin Durant chegando e com Finney-Smith, puta que pariu, é absurdo, né? Então, com a iminente saída do Finney-Smith, o Lakers vai ter esses 14 milhões pra gastar, que vai liberar a full mid-level, e aí eu acho que eles podem botar na mão do Ayton e garantir aí o Dominaton pra temporada. É o que mais faz sentido hoje, né, mano? É o mais provável hoje. Pegar aqui alguns outros rumores que eu acabei pulando. Tem aqui falando sobre Derrick White, mas sinceramente, mano, eu duvido muito de Derrick White saindo. O Jake Fisher até fala, né, que pro Celtics aceitar trocar o Derrick White, teria que rolar uma proposta nível Knicks pelo Michael Bridges, que é salário e uma quantidade colossal de picks. Coisa que eu acho que não vai acontecer, tá? Inclusive, ele até fala, né, que o Zach Lowe, no caso, fala que o Celtics deu risada quando o Toronto ofereceu a pick 9 pelo Derrick White, né? Realmente, brincadeira em Toronto. Brincadeira. Ó, informação importante sobre Gary Payton, né? O Gary Payton, ele pode sair do Golden State e, segundo Montepoole, o Golden State está observando a possibilidade de adicionar um defensor de perímetro de elite nessa off-season. E o Gary Payton pode sair até para liberar espaço na folha para o Warriors ir atrás desse defensor de perímetro
de elite. Quem seria esse cara? Sinceramente, não faço ideia, porque o Warriors não tem muito pra gastar, né? Só se fosse uma sign trade envolvendo o Kuminga. E aí eles poderiam fazer uma sign trade e pegar um Cam Johnson, que pra mim é um defensor de perímetro de altíssimo nível e é um cara que mata a bola de fora. Então acho que a aquisição desse defensor de perímetro de elite por parte do Warriors não vem via free agents. Eu acho que vem via troca. E aí via troca envolvendo o Kumingão da massa. O Brad Siegel fala, né, que existem rumores que ligam o nome do Herb Jones, mas não há qualquer indício de que ele esteja sendo negociado de fato. Duvido muito que o Pelicans troque o Herb Jones, tá? Eu acho que é mais provável o Pelicans trocar o Trey Murphy do que o Herb Jones. Na minha opinião. Apesar de que eu particularmente prefiro o Trey Murphy. Mas eu entendo que é uma opinião impopular, porque o Herb Jones, na visão macro, né, da galera, é mais jogador do que o Trey Murphy. Mas eu prefiro o Trey Murphy. Sou muito fã do Trey Murphy. Vamos lá, sobre Ty Jerome. Segundo o Mark Stein, o Memphis Grizzlies surge como um forte interessado no Ty Jerome, que pode deixar o Cleveland, né? Aqui ele fala que deve deixar o Cleveland depois dos movimentos do final de semana, que, né, teve aí a troca do Lonzo, né? O Cavs pegando o Lonzo. E eu até falei, né? Quando eu falei sobre a troca, que essa movimentação tava me cheirando um seguro pra saída do Ty Jerome. Eu falei, cara, a chegada do Lonzo me parece ser uma espécie de garantia caso o Ty Jerome vá embora. Então, o Mark Stein acha que ele realmente vai embora do Cavs e o Memphis apareceria como um forte interessado nele, o que pra mim é estranho, visto que Memphis tem o Scottie Pippen, né? Tipo, o Scottie Pippen Jr. fez uma baita temporada, se provou um reserva mais do que competente pro Ja Morant. Então, me soa estranho Memphis ir atrás do Ty Jerome. Eu acho que se o Ty Jerome for embora do Cavs, o mais provável é ou Sacramento, que precisa urgentemente de armador, ou Orlando Magic. Eu me soa estranho Memphis, tá? Me soa bem estranho Memphis. Enfim, vamos ver, né? Mas eu tô bem mais fechado com o Ty Jerome em Sacramento ou em Orlando do que em Memphis. Bom. Vamos seguir. Seguindo, temos o Fred Katz, né? O Fred Katz, né? Do The Athletic, falando sobre Bradley Beal. Ele fala o seguinte, que a situação de Bradley Beal não mudou. Ele tem preferência em ficar no Phoenix Suns. Mas caso uma troca para o destino certo apareça, ele não descartaria. Lembrando que Bradley Beal tem no trade clause, ou seja, ele pode negar qualquer troca que não o agrade. E o Zach Lowe complementa falando que algumas pessoas ao redor da liga especulam que o Miami Heat poderia oferecer Duncan Robinson e Terry Rozier por ele. O que se... Na real, vou te falar, eu ia criticar o Pat Riley por pensar nessa possibilidade, mas... Cara, Duncan Robinson sem contrato garantido e Terry Rozier por Bradley Beal não seria de todo ruim pra Miami não, viu? Não seria de todo ruim pra Miami não. O negócio é acomodar um perímetro com Hero e Bradley Beal. Defensivamente você perde muito, mas ofensivamente você ganha muita criação de arremesso. E aí você tem o Bam Adebayo ali no garrafão... Você tem Davion Mitchell vindo do banco, entregando essa defesa, né, que Beal e Hero não entregam. Tem Jovic, tem Jaime Jaques, tem Kelewar. Ah, mano. Se pá eu faria isso, hein? Se pá eu faria isso se fosse Miami. Claro, não seria a minha primeira opção de negociação. Mas, mano, Duncan Robinson, Terry Rozier por Bradley Beal não me soa ruim. E pra Phoenix maravilha, né? Você pega... Não, assim, na real, pouco importa o que chega, né? Pro Phoenix é uma troca boa porque você se livra do Bradley Beal. Qualquer troca que chegar pelo Bradley Beal é boa pro Phoenix. Né? O problema é que o Beal tem que aceitar, mas eu acho que ele aceita... Pô, ir pra Miami, mano, é algo que eu acho que Bradley Beal aceitaria, viu? Eu acho que aceitaria. Vamos ver, mano. É um negócio pra gente ficar de olho.
é um negócio pra gente ficar de olho. Interessante essa possibilidade. E aí, né, encerrando aqui o... Deixa eu ver se tem mais. Ah, tá, depois tem mais aqui, tem uma parte 2. Caramba, pisou na linha, trabalhou, hein? Caralho! Muito bom. Informação do Mark Stein, tá, rapaziada? Segundo ele, Dallas é amplo favorito pra assinar com o D'Angelo Russell. E aparentemente um contrato de 12 milhões por 2 anos parece estar chegando para uma reunião entre eles, né? O que daria uma média de 6 milhões de dólares para o D'Angelo. Cara, o valor do contrato não me incomoda. 6 milhões por ano, eu acho que é o que o D'Angelo Russell vale hoje, tá? O que me pega é ser o D'Angelo. Porque as características dele não casam muito com o que Dallas estaria querendo, né? Dallas não quer montar um time defensivo com foco na defesa, por que vai pegar o D'Angelo Russell? Sendo que tem Dennis Schroeder no mercado, sendo que tem Malcolm Brogdon. Por que vai pegar o D'Angelo? Entendo que ele é um cara que te entrega a criação de arremesso, ainda mais com a ausência do Curry durante boa parte da temporada. É algo que Dallas vai precisar na posição de armador. Mas também tem que pensar na volta do Curry. Quando tiver o Curry de volta, realmente faz sentido ter D'Angelo ali para ser o reserva do Curry? Não seria mais interessante ter um cara mais defensivo para fazer o contraponto com o Curry, que não é um cara que te entrega muita defesa? Na real, não te entrega quase nada de defesa? A característica do D'Angelo é o que me incomoda. O preço por ele, eu acho ok. Agora, a característica do D'Angelo é o que me incomoda nessa possível ida dele para Dallas. Mas parece que é o que vai acontecer. Parece que é o que vai rolar e teremos D'Lo jogando em Dallas. Vai ser interessante. Vai ser interessante ver o D'Angelo lá. E assim, rapaziada, fato é que, mesmo eu não gostando das características do D'Angelo, cara, mesmo tendo ele ali, o Dallas ainda é um time competitivo pra caralho, tá? Ainda vai ter Anthony Davis, ainda vai ter PJ, ainda vai ter Lively, ainda vai ter Cooper Flag. Ainda vai ter esses caras. Então, com o armador mais defensivo, Dallas ficaria mais forte? Com o Holiday da vida? Com certeza. Mas não é também como se o D'Angelo fosse fazer o Dallas virar um time, né, muito pior. Não. A defesa de perímetro fica comprometida com o D'Angelo? Com certeza. Mas, cara, o Cooper Flag é um unicórnio na defesa. Unicórnio não. O que é unicórnio? Não é a palavra que eu queria. Ele é um coringa na defesa. O Cooper Flag defende perímetro, defende garrafão, então ele pode cobrir o D'Angelo na defesa. E ainda tem Max Christie pra vir do banco, que é um cara que ajuda muito na defesa. Então, a real é que não é uma ideia ruim, não. A real é que não é uma ideia ruim, não. Não é, não. Não é uma ideia ruim. E por 6 milhões por ano, acho que tá valendo. Ó, vamos lá, rapaziada. Vamos aqui pra última parte. Caramba, tem rumor pra caralho. Vambora. Vambora. Programa longo hoje, hein? Vamos lá. Ó, segundo Adam Himmelsbach, a ideia geral é que o Al Horford esteja avaliando, né, as opções pro próximo ano. E ele não deve tomar uma decisão sobre isso hoje. Né? Então não teremos Al Horford decidindo o que vai fazer da vida nessa segunda-feira. O Horford que é agente livre e restrito, pode assinar com quem ele quiser, mas existe uma possibilidade dele se aposentar. Né? Então, a decisão do vovô Horford não deve ser tomada hoje. Deve ser algo mais pra frente. Sobre Caris LeVert, que é agente livre e restrito. Segundo Grant Offset, com toda a situação envolvendo Malik Beasley no Pistons, pode ser que Detroit vá atrás do Caris LeVert para substituir o arremessador, opção que eu gosto bastante, tá? Visto que o Alexander Walker deve ir para Atlanta, ao que tudo indica, cara, o Caris LeVert seria uma boa opção para substituir o Malik Beasley caso a investigação conclua que ele foi culpado e, né, que ele seja banido. Então, o Caris LeVert seria uma opção interessante. Seria uma opção bem interessante. Eu gosto muito do Caris LeVert, cara. O cara que vai te entregar sempre ali uns 13, 14 pontos vindo do banco. Bom shot creator. Gosto. Gosto da ideia. Santi Aldama, que é outro cara, né, muito interessante no mercado, mas o Aldama é restrito.
E segundo o Mark Stein, o Memphis não vai abrir mão do Santi Aldama e é esperado que o Memphis iguale qualquer proposta que o Aldama receber. E ele vai receber proposta, tá? O meu chute é que Memphis tenha que desembolsar pelo menos 18 a 20 milhões por ano pelo Aldama, tá? Eu acho que ele vai receber proposta nesse nível. E se Memphis está disposto a cobrir tudo, vai ter que... Eu acho que vai ter que gastar uma grana legal. 18, 20 milhões por ano pra começar. Pra começar. E ele vale isso, tá? Pelas características que o Aldama tem, ele vale isso. Mais uma do Mark Stein. Muita informação do Mark Stein aqui, hein? Segundo ele, o San Antonio Spurs surge como grande interessado no Yabusele, né? O Yabusele, que tá no mercado, depois de uma boa temporada em Filadélfia. Parece que San Antonio tá interessado, né? E tá procurando aí, né? Uma conversa pelo companheiro do Wembanyama lá na seleção francesa. Ideia essa que eu já havia falado. Vocês devem se lembrar que eu falei de Yabusele em San Antonio. Parece que San Antonio realmente está interessado nele. E eu gosto muito da ideia, viu? San Antonio precisa de trendies. Pegou o Carter Bryant, que é uma ótima no draft. Mas trendies nunca é demais, ainda mais para um time que vai ter um backcourt com tão pouco espaçamento como é o caso de Dillon, Castle e Fox. Então, ter espaçamento é importante e o Yabusele te entrega isso. Te entrega uma bolinha de 3 garantida e te entrega muita fisicalidade e muita defesa. Gosto da ideia, acho que 7, 8 milhões por ano você garante o Yabusele. E fazer isso num contrato de 2 anos eu acho super ok. E San Antonio tem essa grana para gastar. Então, se eu fosse San Antonio, eu iria atrás com muito afinco do Yabusele. Acho que faz muito sentido. Ty Jones. Segundo Stein, rumores têm ligado Ty Jones ao Orlando Magic, após as recusas nas opções de Mo Wagner e Caleb Houston, né? Os dois tinham options, o Orlando declinou. E aí, aparentemente, Ty Jones poderia ser o novo alvo de Orlando ali para armação. Eu gosto da ideia do Ty Jones, tá? É um cara bom, barato. Duvido muito que ele pegue algo acima de 5 milhões por ano, né? Então é um cara que não vai custar muito e é um cara que te entrega um arrozinho com feijão muito bem feito, né? Arma bem o jogo, passa bem a bola, mata a bola de 3, controla a turnover. Acho que para Orlando seria uma ótima o Ty Jones, viu? Seria uma ótima. Gosto muito da ideia. Sobre Cole Anthony, o Mark Stein fala que o Memphis está tentando encontrar uma troca pelo Cole Anthony, que claramente não vai ficar em Memphis, né? Desde a hora que a troca foi fechada, eu já tinha plena convicção de que o Cole Anthony não ficaria, porque, mano, eles têm o Scottie Pippen Jr. A mesma coisa que me faz acreditar que o Memphis não vai atrás do Ty Jerome é o que me faz acreditar que o Memphis vai trocar o Cole Anthony. Por quê? Porque eles já têm um reserva pro Ja Morant. E, mano, me surpreende o Cole Anthony ainda não ter sido trocado, né, velho? Porque o Cole Anthony é um cara que tem boas características. Te entrega defesa, te entrega, né, um arremesso, é um cara agressivo ali no ataque. Mano, faz muito sentido alguém que precise de armação ir atrás do Cole Anthony. Por exemplo, se eu fosse Phoenix, eu iria atrás do Cole Anthony, mano. Eu iria atrás do Cole Anthony. Sinceramente. Iria. Gosto da ideia. O problema é que é o que Memphis vai pedir por ele, né? Mas dependendo do preço, cara, adoraria. Adoraria. Vamos lá. Tem informação agora sobre Nick Richards. Segundo Mike Scotto, caso o Phoenix troque Nick Richards, 3 times surgem como interessados. Lakers, Knicks e Pacers, né? São 3 times que precisam, né, de pivô. Knicks e Pacers, pivôs reservas, e o Lakers de qualquer pivô. O Lakers já tinha mostrado interesse no Nick Richards, né, antes dele ser trocado de Charlotte para Phoenix, então faz sentido o Lakers estar interessado ainda. Então vamos ver, cara. Mano, o Nick Richards para ser terceiro pivô em Nova York, eu acho muito bom, viu? Para ser uma opção ali para Towns e Mitch Robinson, porra. E Indiana também. Ele seria um reserva bem interessante pro Miles Turner, o Nick Richards. Boas opções, viu? E eu acho que Phoenix vai trocar, né? Não faz sentido, né? Pegaram agora o Maluati, tem o Mark Williams. Não faz sentido manter o Nick Richards.
Phoenix vai tentar trocar ele e deve conseguir. Deve conseguir. Ó, Mark Stein, segundo ele, apesar da expectativa geral de que o Miami Heat vai renovar com o Duncan Robinson, o Detroit Pistons surge como um possível interessado no caso das coisas não funcionarem para uma extensão a longo prazo entre os lados, né? E claramente, isso aqui só vai acontecer se o Malik Beasley for banido, né? Eu acho que sem banimento por parte do Malik Beasley, se a NBA não banir o Malik Beasley, se for comprovado que ele não tem nenhuma ligação com manipulação de jogo, eu acho que o Detroit vai focar 100% em renovar com o Beasley e com o Dennis Schroeder. Agora, se não renovar com o Malik Beasley, aí sim abre-se possibilidades, como por exemplo a do Duncan Robinson, segundo o Stein. Cara, isso aqui é interessante, viu? Cam Whitmore, né? O Mike Scott ele fala que após os rumores de que o Cam Whitmore poderia ser trocado, 2 times surgiram como interessados, Bulls e Nuggets. Só que ele reforça que o interesse do Bulls veio antes da troca pelo Isaac Okoro. Então talvez hoje Denver fosse o mais interessado no Cam Whitmore, o que eu gosto muito da ideia, cara. Eu gosto muito do jogador Cam Whitmore. Acho que ele foi muito subutilizado lá em Houston. Muito subutilizado. E é um cara, mano, que no Denver, pô, teria um impacto muito bom, mano. O Denver precisa urgentemente de profundidade. E o Cam Whitmore te entrega isso. É um cara de volume, é um cara que te entrega muita fisicalidade, muito atleticismo. E, mano, ele poderia fazer uma diferença brutal nesse time do Denver. Brutal. Né? E não deve custar tanto assim, né? Se Houston tá querendo tanto trocar ele, cara, Houston deve estar disposto né, a dar uma baixadinha no preço, né? E é um moleque que tá com contrato de calouro ainda, né? Então, mano, se eu fosse Denver, mas eu ia com tudo pra cima do Cam Whitmore. E pode vir a ser um dos grandes steals dessa free agency, tá? Denver pegar o Cam Whitmore pode ser visto como um grande steal nessa free agency. Assim como foi um baita steal do Houston pegar ele, né? Pegou ele na 20 no draft, né? Então, Cam Whitmore pode novamente ser um steal na NBA. Novamente. Olho nisso. Andy Larsen fala sobre Jordan Clarkson, né? Ele fala que o interesse de Jordan Clarkson no mercado da NBA é quase zero no momento. Caramba! O Jazz quer trocá-lo, mas não tem encontrado parceiros comerciais. É que o Clarkson, né, ele tem contrato expirante, né? E não é um expirante muito grande, né? Muito caro. Então, para times que querem abrir espaço no cap, o expirante do Clarkson pode não ser tão atrativo, né? É um cara mais velho, é um cara meio peladeiro também. Faz sentido não ter tanto interesse em cima dele. Faz sentido. Talvez o Jazz tenha que aceitar que ninguém vai querer e vai ter que ficar com ele até o fim do contrato, né? Pode ser. Vamos lá, os últimos rumores. Segundo Michael Grange, o Toronto Raptors pode demonstrar algum interesse em Ben Simmons quando o mercado abrir e oferecer o mínimo de veterano para ele. Eu até falei, né, cara, nesse final de semana, que não me desagrada assinar com o Ben Simmons pelo mínimo de veterano. Né? Um cara que te entrega uma defesa boa de perímetro, te entrega um bom tamanho posicional e te entrega uma boa capacidade de playmaker, mano, vale a pena você ter no time um cara desse. Mas você tem que ter noção de que ele não vai te entregar nada no ataque, além de passe. E é um cara, mano, com problemas de lesão e tem um mental meio quebrado. Confiança dele não existe. Você tem que ter noção de que você vai pegar um jogador que vai jogar, mano, 10 minutinhos, te entregar uma boa defesa, te entregar ali uma boa conexão defesa-ataque, né? Transição, e é isso. Eu acho que vale a pena, mano. Pelo mínimo de veterano, eu acho que vale a pena. Mais do que o mínimo, aí eu já acho loucura. Agora, o mínimo de veterano, eu acho bem ok oferecer pelo Ben Simmons, tá? Bem ok. Vamos lá. Esse aqui é o Maxence Prosper, né? O Oliver Maxence Prosper.
Segundo o Mark Stein, o Dallas tem procurado cenários de troca para ele e a ideia geral é de que eles podem melhorar sua situação financeira para renovar com Dante Exum. Então o Dallas estaria buscando uma troca pelo menino Max, ou Max, para abrir espaço para renovar com Dante Exum. Eu gosto do Max, tá? Acho que ele tem um potencial que ainda não foi 100% explorado. Gosto dele. Tem um bom biotipo, boa envergadura, bom tamanho. Vale a pena. Vale a pena investir. E para finalizar, Mike Scotto fala sobre Simone Fontecchio, né? Ele fala que Detroit está avaliando o mercado de trocas do italiano caso não renove com Malik Beasley após a questão das apostas. Trocar Fontecchio poderia abrir mais de 24 milhões em espaço para o Pistons. Isso seria importante em uma oferta mais competitiva por Alexander Walker. Cara, isso aqui é uma jogada que o Pistons deveria fazer, né? E não só pensando no Alexander Walker, mas pensando até no próprio Caris LeVert, mano. Pô, mano. Não faz sentido o Pistons manter o Fontecchio. Troca ele. Troca ele, abre espaço no cap e vai atrás do Alexander Walker, vai atrás do Caris LeVert. Caso a situação do Malik Beasley se resolva, bota na mão do Malik Beasley pra manter ele, bota na mão do Dennis Schroeder pra manter ele também. Pô, trocar o Fontecchio faz muito sentido. O que não faz sentido é manter ele. Realmente não faz muito sentido manter o Sniper Italiani, né? Então, é isso, rapaziada. Deixa eu ver se saiu alguma informação. Deixa eu ver... Não, até o momento não saiu nada. Não saiu nada, então é isso que nós temos até o momento, rapaziada. O mercado abre hoje à tarde. No finalzinho da tarde o mercado abre. E aí, vamos ver o que vai rolar. Aparentemente, a negociação mais encaminhada é realmente a do Finney-Smith para Houston e a do D'Angelo em Dallas, né? Então, essas talvez sejam as primeiras a acontecerem, mas quando elas acontecerem eu vou falar aqui com vocês, né? Vou estar aqui. Aí. Agora que eu vi que o Shai tava tampando o LeBron, pô. Todo respeito ao LeBron. Tem que ter respeito, Shai. Respeita o LeBron, porra. Tu ganhou agora. O velho já tá aí há muito tempo. Pô. Tem como. É o Shai, porra. Então, a qualquer momento, quando sair a negociação, eu vou falar aqui com vocês. E é isso, rapaziada. A gente se vê no decorrer do dia. Grande abraço. Beijo no coração aí. E até a próxima. Tchau.